Eu sou a Cici Egerland. E eu sou a Nanda Portela. E nós somos o universo delas. Vamos papear? Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre nós, isso mesmo, sobre as vozes que estarão por trás desses podcasts, que eu espero que vocês acompanhem sempre. Mas não é só isso, né? A gente quer falar também sobre ideias. Você já teve alguma ideia que você quis muito colocar em ação? Pois é, a gente teve. E agora a gente quer compartilhar. Então, eu vos apresento, senhoras e senhores, Nanda Portela, a dona da melhor gargalhada de Lisboa. Nanda, se apresenta pra gente, por favor. Ai, do mundo, né? Então, se falar da gente é um pouquinho desafiador às vezes, porque a gente tem que ser modesta e a minha modéstia é bem, né? Eu sou bem humilde. Então, além de ser filha de manhinha, eu acredito que se eu fosse me definir em uma palavra, seria maravilhosa. E assim como você e todas as outras mulheres maravilhosas desse mundão aí que estão ouvindo a gente. Eu sou aquela que ficou pra titia. Olha, a gente pode ter escolhido também, vai, ficar pra titia. Sim, a gente pode ter escolhido e talvez seja uma escolha bem interessante, né? Escolher por nós nesse momento aí da vida. Eu acho. Então, eu nasci na Bahia, mas eu cresci em São Paulo, na Zona Sul, em um local que para mim deveria ser considerado uma cidade, porque é o Grajaú, mais conhecido como Graja. E a sua vida profissional no Graja ou fora dele também começou em São Paulo? Sempre foi em São Paulo? Sim, na verdade eu morei lá a minha vida toda desde muito pequena. Então o meu percurso acadêmico e profissional eu posso definir como uma busca de anos aí atrás de algo que eu realmente gostasse de fazer, né? Eu nunca estava satisfeita com as escolhas que eu fazia para minha vida. Então foram anos até descobrir o que fazia sentido para mim. Porque trabalho eu já sabia que eu podia desenvolver qualquer um, né? Assim como todo mundo. O detalhe era saber o que eu realmente queria da vida. E de qualquer forma, eu sempre trabalhei em áreas voltadas para a comunicação e eu acho que isso facilitou bastante a minha busca. Falando sobre essa busca, eu acredito que um dos principais fatores que dificultam a nossa escolha, né, essa busca pelo profissional, até por algo que a gente considera definitivo, né, muitas vezes, tipo, a profissão que eu vou começar a fazer agora e vou fazer ela para o restante da minha vida. Mas um desses fatores, para mim, é porque a gente escolhe isso muito jovem, né? E talvez a gente não tenha a maturidade. Então, eu vejo hoje que, por exemplo, com os meus 18 anos, até um pouquinho antes, eu não tinha essa maturidade de escolher algo que fosse ser para a minha vida toda. E que não precisa, né? Porque é uma jornada e a gente sabe que é uma jornada até de autoconhecimento aí. A gente sabe que não precisa ser definitivo, mas até para se reconhecer esse fator é preciso tempo, né? Eu sempre gostei muito de escrever e há alguns anos eu escrevo no meu próprio blog. Eu agora finalmente estou engajada em busca de uma editora para lançar o meu primeiro livro. Eu sempre gostei de me comunicar, escrita, verbal ou gestual. Pessoas e comunicação sempre foram as minhas paixões. E eu acredito que o ser humano é uma das invenções mais lindas e complexas da humanidade, né? Eu conheço muita gente que gosta de bicho, eu honestamente prefiro gente. É isso. E quem diria nessa jornada aí, nós com essa idade toda, aqui gravando podcast. Que é coisa de jovem, então. E você falando da comunicação, eu lembrei, para mim é muito isso também, pessoas e comunicação. Acho que agora tem feito muito sentido todos aqueles bilhetinhos, aqueles bilhetes da escola que minha mãe recebia
Quando a professora falava, ela é uma ótima aluna, mas ela fala demais. Mas conta pra gente, quando você saiu do Brasil? Então, eu saí agora do Brasil, agora faz 1 ano e meio. Foi a escolha, uma das escolhas mais difíceis e desafiadoras que eu já fiz na vida, porque, embora eu sempre tivesse o sonho de viver fora desde criança, eu tenho uma ligação muito forte com a minha família. E, para mim, isso é um desafio diário viver longe deles. De qualquer forma, antes disso, a primeira viagem que eu fiz para o exterior foi para a Irlanda, aos 33 anos. Eu não conseguia falar nada de inglês e mesmo assim eu fui meter a louca. Mas meter a louca são esses surtos, né, que nos proporcionam sair da nossa zona de conforto e viver a vida. Então é essencial meter a louca. Sim, foi essencial para mim, na verdade, acho que foi a virada, né, porque essa primeira vez foi o divisor de águas, foi onde eu passei dos 10 dias mais incríveis da minha vida, porque imagina, eu que viajei de avião a primeira vez para Salvador aos 26 anos, fazendo uma viagem internacional, e eu senti que tudo ali tinha mudado dentro de mim, porque a realidade que eu vivia e tudo que me rodeava e me cercava até então, sempre dizia que isso ou aquilo não era para mim, que eu não podia fazer aquilo porque eu não tinha condições de fazer aquilo, não era o meu lugar, não era para eu estar ali. Então, viajar a primeira vez foi a maior prova de que eu podia realizar qualquer coisa que eu quisesse. Dar um passo desses é realmente uma prova de coragem. Eu também saí do Brasil a primeira vez com 19 anos. Sim. E como você, foi uma prova de que eu podia, sim, até bancar financeiramente aquele meu sonho e de passar a ver o mundo de outra forma, né? Sim. Então é coragem, de novo, aí descobrir o que a gente gosta. Eu lembro de ter voltado para o Brasil, porque é um pouco diferente de você. Eu sempre quis, assim, independente de qualquer coisa, sair do Brasil, sabe? Mas eu lembro de ter voltado para o Brasil e ter visto cores que eu não via mais. Eu andava na rua e não prestava atenção em outdoor, nas árvores, nos pássaros, no céu, como o céu estava bonito, como o céu estava azul, ou como ele não estava. E depois daquela experiência, eu abri mesmo os olhos para o mundo, para o novo. É uma extensão, né? A gente deixa de enxergar de forma limitada. E aí a gente vê que existem muitas possibilidades do lado de fora. É aquela coisa de sair do contexto que você tá para você enxergar o todo, né? Isso. E foi exatamente por esse motivo que depois disso eu fiquei com aquela ansiedade de viver outras coisas, que eu fiz um intercâmbio, o que só concretizou na minha mente que não dava mais para adiar essa vontade que eu tinha de sair do país. E foi depois de muito pesquisar que eu vim parar em Portugal. Foi aí que você chegou na terrinha, então. Muito bom. E por que você escolheu Portugal? Por que Portugal? Primeiro porque é o único lugar que eu ia conseguir viver legalizada, já que eu não tenho cidadania, e sem depender de estar casada com ninguém, né? Não depender de macho. Isso foi uma coisa que minha mãe me ensinou a vida toda, porque para conseguir visto de permanência de forma mais fácil, né? Todo mundo sabe que se você não tem cidadania, é muito mais complicado para você tentar permanência em qualquer lugar fora do país. Eu acho que é um assunto bem interessante para a gente falar, de repente, né, num futuro episódio, porque muita gente tem curiosidade. Como você foi parar em Portugal, ou como você foi parar em Londres, e por que você saiu? As pessoas me perguntam muito, onde você está agora? Porque eu tenho mudado tanto nos últimos anos que é até difícil de fazer, né, acompanhar ali. Mas é interessante como os nossos motivos são sempre diferentes e os fatores também são diferentes, né? Sim, tem uma onda de imigrantes aí que estão ilegais, né? E isso é uma das maiores dificuldades que a gente vem ver por aqui. E talvez esse seja um motivo que a gente precise de um episódio inteiro só para falar de imigração e desse processão aí das dúvidas que as pessoas têm, né? Com certeza. E como o meu cenário é diferente, né? Eu tenho documentação, eu poderia estar morando em qualquer lugar da Europa, mas de qualquer forma eu escolhi
estar em Portugal, né? O que às vezes é muito, né? Curioso. Vocês têm que ver a cara. Quando eu estava em Londres, decidi mudar para Portugal, como até muitos portugueses me falavam, né, que trabalhavam comigo na época, ou que eu tinha alguma relação, me falavam, mas você é doida, por que você vai para Portugal se você já tem uma vida em Londres? Então, eu acho que tem muito também das pessoas, sempre tem um julgamento, né, em tudo que a gente faz as pessoas vão estar nos julgando, mas eu tive a minha consciência e eu acho que a gente não pode comparar. Não é porque um país, de repente, é economicamente financeiro superior ao outro que ele é... A gente tem que buscar o que faz sentido pra gente, né? O que é melhor, né? O que é melhor pra gente. É um caminho mais viável no momento e, enfim, que faz sentido na nossa jornada, né? E isso traz pra gente a opção de escolha, né? Que foi o que você fez, de escolher. E assim como eu fiz essa escolha também, que para mim foi literalmente um grito total de independência, porque eu, sendo mulher negra brasileira, seguindo o meu caminho solo, sem depender de homem nenhum, uma das perguntas que eu muito escuto demais de família, de amigos é: e aí, casou? E aí, tá namorando? E aí, tá com alguém? Porque todo mundo tem essa impressão de que a mulher tem essa codependência, né? Então, viver essa experiência, para mim, tá sendo libertadora. Fácil, não é? Mas como a gente já disse aqui, a gente tem assunto aí para outros episódios e a gente vai voltar a falar sobre isso. E, por agora, é isso que vocês vão saber sobre mim. Agora a gente vai ficar aqui para saber mais um pouquinho sobre ela, que não é a imperatriz da Áustria, mas tem essa cara de mulher rica, rica. Corre no Instagram e olha. Então, Cisco. O Universo Delas Podcast. O Universo Delas Podcast. Eu acho que como a maioria das pessoas começam, ou seja, falando o que eu faço e não quem eu sou, talvez não seja a maneira mais correta, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir saber quem sou eu aí com o decorrer do nosso podcast, porque eu com certeza vou comentar muita coisa. Sim. E a gente consegue se descrever melhor através de, né, expondo os nossos pontos de vista, as nossas ideias, então com certeza isso vai acontecer e muito, tá? Porque eu costumo falar bastante. Vá! Eu sou, então, a parte profissional, sou formada em administração hoteleira. Eu trabalhei por mais de 10 anos na indústria da hotelaria, eventos, alimentos e bebidas. E atualmente eu trabalho com marketing. Eu escolhi minha profissão lá atrás, eu tinha 16 anos, já pensando em sair do Brasil. Então a sua escolha, né, a sua opção por hotelaria já foi com a intenção de sair do país. Foi, com certeza. Eu sou apaixonada pelo multiculturalismo. E eu sabia que a hotelaria poderia me proporcionar isso, trabalhar e viver em diversos lugares do mundo, em ambientes que eram constituídos por essa diversidade de culturas. Então, já foi pensado, já foi de caso pensado mesmo que eu escolhi a hotelaria. É claro que tinha a parte das pessoas, né, da comunicação, porque eu acho que a hotelaria... apesar de ter toda uma estrutura normal de uma empresa, né, da parte administrativa e de gerenciamento, o foco, a sua pessoa, né, o seu produto, sim, é sempre o serviço, é sempre a pessoa, é sempre um bem intangível. E isso, para mim, era muito interessante, né? Sempre fez muito sentido para mim. E aí, nesse período todo, você acabou conhecendo vários lugares, né? Que você já me contou um pouco, mas agora vai partilhar com todo mundo. E conta um pouquinho sobre os lugares que você conheceu e de que forma você conheceu esses lugares, né? Se foi através dessa porta que a hotelaria abriu aí para você. Foi a hotelaria que abriu, sim, com certeza. Então, para quem não sabe, eu trabalhei em navio, em alguns navios. Eu conheci Pirata do Caribe. Eu conheci muitos lugares do mundo, foram quase 50 países. Não tenho pretensão nenhuma de parar por aí. Tenho muito mundo ainda pela frente, ainda vem muito mundo. Mas eu trabalhei em navio, então eu conheci diariamente, trabalhei com pessoas de todas as culturas, de todos os credos e religiões, e foi sempre
através da hotelaria, né? Trabalhei na Itália, trabalhei na Itália, em Londres, agora aqui em Portugal, e só em Portugal que eu dei essa chave aí, que eu mudei e larguei a hotelaria. E você sempre trabalhou com comunicação nessas áreas, era sempre voltado para a interação com pessoas, né? Assim, a pergunta foi daí que começou essa sua paixão pela comunicação? Olha, dentro das organizações, eu sempre trabalhei com os cargos de comunicação, sempre, e contato com os clientes. Então, até quando eu não queria estar no front, né, naquele face-to-face, lidando com as pessoas, não tinha jeito. As empresas sempre me colocavam ali. Mas a paixão pela comunicação é mais antiga. Vem de muito jovem. Eu sempre gostei. Assim como você, eu escrevo também, produzo conteúdo, sempre gostei de pessoas, ou quase sempre. S de sorry, não, de Cici. E eu tenho essa paixão, né, principalmente pelo exteriorizar. Comunicar, para mim, é muito importante. E quando que você saiu, assim, definitivo do Brasil? Eu saí do Brasil tem um pouco mais de 8 anos. E entre muitas dessas indas e vindas, porque eu sempre busquei voltar para o Brasil por um tempinho, retomar as amizades. Carnaval, Natal, Ano Novo. Mas desde que eu fui fazer o meu MBA na Itália, em 2016, ali muita coisa mudou. Eu tive uma percepção sobre mim, sobre o coletivo, sobre o que eu realmente queria fazer ali naquela fase, que para mim foi uma fase, se não a mais difícil da vida, uma das mais. Então, mas foi ali, acho que são nessas fases que a gente consegue entender quem é a gente um pouco mais, né? E transcender, né? Com certeza. Então, já fazia alguns anos que a hotelaria não fazia sentido para mim. E eu, conforme fui estudando o marketing na pós-graduação na Itália, eu percebi que trabalhar com o meu lado criativo era muito importante para mim. E como que você conseguiu mudar isso? Você deu essa virada? Como que aconteceu? Então, eu comecei a buscar outros cursos relacionados ao marketing, ou seja, me aperfeiçoar na área para poder fazer essa transação. E aí eu mudei para Londres, onde eu acabei voltando para a hotelaria, né? Vivi ali 3 incríveis anos na minha vida, fiz amizades para a vida toda. Mas mesmo assim, você saiu de Londres e veio para cá, para a terrinha, né? Como eu disse anteriormente, eu acho que, né, na Itália eu aprendi que eu não precisava ficar onde eu não quisesse estar. Então, eu amo Londres, sou apaixonada por aquele lugar, mas acho que tudo tem o seu limite. E eu percebi a certa altura que Londres também parou de fazer sentido para mim, principalmente para os meus objetivos. E foi quando eu descobri o meu lado criativo ainda mais, e aí mergulhei de cabeça no marketing. E na ideia do empreendedorismo. Foi por isso que eu vim para Lisboa. Que ótimo, né? Bom pra gente, né, gente? E isso já vou emendar aqui e falar um pouquinho de como a gente se conheceu, né? Agora que já estamos devidamente apresentadas, nós nos conhecemos numa seleção de trabalho, né? Trabalho esse que, inclusive, nós estamos até hoje. E desde o primeiro momento que a gente se conheceu, já rolou uma afinidade de ideias e ideais. E não sei se foi coincidência ou o universo, mas eu acredito muito que esse encontro já estava predestinado. Assim como Gênesis, esse podcast que vocês estão escutando, foi desenvolvido praticamente em 7 dias. Né? Foi assim, eu acho que um pouco da criatividade, do boom de criatividade aí da quarentena, né, que a gente resolveu criar isso e vamos fazer, faz isso, faz aquilo, a gente foi dividindo tarefa e ali, ó, rapidinho, tava tudo no seu devido lugar. Foi isso mesmo. E ouvindo você falar dessas coincidências, eu estava aqui lembrando de algumas pessoas que me ajudaram ao longo da vida, né? Que não são exatamente uma coincidência, pelo menos eu não acredito nelas.
que praticamente é essencial, né? A gente conhecer e colocar essas situações que vêm essas pessoas para as nossas vidas e fazem sentido. Essas pessoas sempre me trouxeram um material complementar que agregava valor naquele momento específico, que fazia sentido para mim. Então, de alguma maneira, eu acredito que a gente está sempre buscando essas fontes inspiradoras para tudo na vida. E isso me lembra, né, a nossa ideia. Eu falei ali no comecinho desse episódio, perguntei, né, se as pessoas já tinham tido alguma ideia incrível, e é isso que a gente quer falar agora, sobre a ideia do podcast, porque essa vontade de abordar esses diversos assuntos aí sobre o universo feminino é de inspirar, de alguma maneira ser essa fonte inspiradora para algumas mulheres. Sim, com certeza. O nosso projeto, ele nasceu exatamente de algumas conversas que nós tivemos sobre essa vontade de nos comunicar e trazer essa proposta, né, exatamente por causa da necessidade que nós sentimos através das nossas experiências e das experiências de amigas mais próximas sobre o lugar de fala da mulher, né? E quando nós falamos de mulher, não estamos falando de uma vagina, nós estamos falando do feminino no geral, seja lá qual for a forma como você se define, como você enxerga, né, a sua concepção de mundo. O importante nesse momento é que vocês saibam que nós criamos esse espaço para que vocês se sintam acolhidas e em casa, através de um bate-papo com conteúdo inteligente, onde podemos falar sobre tudo de uma maneira leve e descontraída, os mais diversos assuntos. Sobre cotidiano feminino, por exemplo, viagens, relacionamentos abusivos, sexualidade, a mulher no mundo corporativo, sobretudo, né? Tem muita coisa que a gente pode falar. Sim, se ainda hoje, né, mesmo com cada vez mais a mulher tendo voz em diversas áreas, é necessário, né, existe essa necessidade, essa carência de que algumas questões sejam abordadas de forma repetitiva, para que as mulheres que ainda não despertaram percebam que podem ter e fazer o que elas quiserem. Elas podem ser donas de si, donas das suas escolhas, com saúde, com tranquilidade. Então, a proposta do nosso conteúdo é exatamente agregar valor aos conteúdos já existentes e abrir um espaço de troca e irmandade com vocês. Isso mesmo. Então, essa ideia que a gente está tão empolgado, então nós vamos buscar a cada episódio partilhar casos, contar histórias, apresentar dados, deixar o conteúdo mais informativo possível, fazer dicas, né, dar referência a esse universo feminino. Então, a gente criou a nossa página do Instagram e o nosso Twitter. O nosso Instagram é Universo Delas Podcast e o nosso Twitter é o Delas Podcast. E por lá a gente vai sempre atualizar tudo o que vai estar rolando e o que vem pela frente. E claro, é o nosso portal de comunicação. Esse é só o começo. A gente quer muito ouvir todas vocês e saber quais são os desafios, os dramas diários, né? E para a gente poder achar juntas uma melhor maneira de lidar com tudo isso aí, de solucionar tudo. Então, vamos falar com bastante propriedade sobre os assuntos, vamos trazer convidadas super especiais e especialistas em cada assunto. Então, conta pra gente o que vocês querem ouvir, para a gente poder construir aí o que a gente quer. Sim. No Instagram você encontra também todas as plataformas que você pode ouvir o nosso podcast. Vamos se conectar com a nossa própria verdade e não deixem de nos contar tudo o que vocês estão pensando aí. Vem compartilhar com a gente as suas experiências. A gente está aqui para isso mesmo. Esse canal foi aberto para você. Eu só queria dar um spoiler aí para vocês do nosso próximo episódio, onde a gente vai ter uma convidada conosco falando um pouco sobre um assunto super atual e necessário de ser repetido, que é saúde mental e quarentena e como manter, né, a sanidade em tempos de pandemia. Então, não deixem de acompanhar as nossas redes aí
para saber um pouquinho mais de como isso vai estar rolando. Mas acho que é isso, gente. A gente não quer deixar muito longo aqui também só falando sobre a gente. A gente não é narcisista. Até porque vai ser uma coisa que, como eu disse, vocês vão descobrindo aos poucos, né? E a ideia é essa. Então, muito obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês aqui para conhecer a gente. Eu espero ver vocês aqui presentes sempre. Muito obrigado, Nanda. Obrigada a você. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que se dispôs aí a se conectar conosco. Passem para os coleguinhas. Obrigada por essa oportunidade, Cici, porque se não fosse essa parceria, que eu acredito que é de muito sucesso, esse sonho não estaria se concretizando agora para nós duas, né? Com certeza. Então é isso, e eu só queria deixar com vocês uma mensagem, que em nome de nós duas aqui, que a mudança começa quando você decide respeitar e amar a pessoa mais importante da sua vida. E essa pessoa é você. Você que está aí agora, você que está escutando a gente, levanta dessa cadeira e se ama. Você já se amou hoje? E é isso, a gente se vê na próxima. Um beijo.